Então, preste bem atenção, porque a sua intuição, Virgem, ela não pode ser desconsiderada. Você veio para um certo momento da sua vida, que é agora. Você veio para um certo momento da sua vida, que é agora. Você ter esse encontro divino com essa pessoa de outra reencarnação, para você alinhar o seu propósito, o seu ideal, a sua diretriz, de acordo com aquilo que você combinou com o Exu, que você combinou com a espiritualidade. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, virginiano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e essa leitura para o seu mês de fevereiro, eu tenho certeza que ela vai bombar e vai ser salva aí na playlist, porque as energias celestiais, o céu de fevereiro, ele está prometendo muita coisa para você. Primeiro, que o Sol está pleno no signo de Aquário, junto com outros planetas importantes. Dia 17 de fevereiro, sabe o que acontece? Mercúrio entra no signo de Peixes, trazendo muito mais intuição, trazendo muito mais conexão com a tua espiritualidade. Então esse mês não é só um mês de oba-oba, carnaval, é um mês de concentração. É aquele mês que você precisa realmente prestar atenção nas suas questões espirituais para você atrair realizações para você completas. Porque Mercúrio entrando em Peixes também faz com que você tenha uma cabeça um pouco nublada. Os pensamentos vão ficar assim meio tipo num nevoeiro, aquela incerteza, aquela dúvida, devo, não devo, eis a questão, né? E nesse abençoado dia também, o dia 17, que é o dia da estrela no tarô, né? É a carta da estrela, o número 17, que me fala de esperança, me fala de sorte, me fala de conexão espiritual, de uma forma perfeita. Nós temos um eclipse no signo de Peixes. Então, faça um ritual de banimento, porque você é de um signo de terra, para você poder deixar para trás as coisas ruins. Nesse é um portal maravilhoso, então nesse portal use todas as ferramentas necessárias para você poder seguir adiante, tá bom? O que eu preciso dizer para você? Que essa leitura é uma leitura para o seu mês de fevereiro de 2026, segundo mês, né, que a gente já vai entrar. É necessário que você agora comece a prestar atenção, porque essa leitura ela tem uma duração de até 3 meses. Aquilo que a gente vai falar aqui pode ser que não ressoe com você agora, mas pode ser que ressoe com você de uma forma muito forte daqui a um tempo. Então aproveite as informações privilegiadas que a espiritualidade está trazendo para você e permita que o seu anjo da guarda, a sua espiritualidade, ela trabalhe te trazendo essas informações. Por isso, descruze suas pernas, seus braços, feche os seus olhos e vamos orar. Vamos orar, vamos pedir uma bênção divina, uma bênção para o teu anjo da guarda. Oremos. Deus Santo, é da sua presença gloriosa nesse momento que eu lhe imploro a força divina que clareia os pensamentos e abre os corações, para que possamos realmente elucidar as questões importantes que colocam em xeque-mate a nossa vida diária. A espiritualidade também é prática, a espiritualidade também é resolução e definições de questões. Por isso, Deus, eu imploro ao Senhor um caminho de liberdade e um caminho de justiça naquilo que possamos cada dia fazer. Pai, eu não dependo apenas de mim, e eu não quero ser arrogante dizendo que eu tenho todas as coisas. Não, nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Por isso eu peço, nesse momento, uma conexão estabelecida com o anjo da guarda dos virginianos para que eu possa seguir adiante no meu caminho com paz e felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Eu agradeço essa conexão que aqui está estabelecida e que o anjo da guarda de Virgem o cubra, que resguarde os seus pensamentos e que ele possa ter noites tranquilas, tirando ele realmente de uma ansiedade, de uma negatividade que o vem acompanhando já e sobrecarregando ele durante muito tempo. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Virgem. Vamos iniciar sua leitura vendo como é que o céu, as energias celestiais, como o céu de fevereiro vai influenciar a sua vida.
né? Então, primeira mensagem, nós vamos ver uma energia geral. Cigana Esmeralda, mensagem que vai abrir a leitura dos virginianos. Eu tô aqui com o tarô da cigana, tá? Esmeralda. Opa! Com parte da cigana, que é da parte da cigana, tá? E o link tá aqui na descrição do vídeo. Cigana Esmeralda. O que a gente pode falar aqui? Fundo do deck, a carta do jardim, que vem falando das suas relações pessoais, da sua vida pública, da maneira que você é visto ou é encontrado, é o ponto central que você se encontra na espiritualidade, também na sua vida diária. Então é interessante que você preste atenção nos movimentos que você vai fazer daqui para frente. Você está sendo observado. Tá? Sinta-se num palco, onde uma multidão de pessoas estão querendo assistir às suas reações. Então você nesse momento, virginiano, você precisa se alinhar muito bem com o teu propósito, com o teu ideal. Você já descobriu o seu propósito de vida? Você já descobriu o seu ideal de vida? Essa leitura vai conduzir isso para você, que a cigana está falando. Vamos entender exatamente qual é o seu propósito, o seu ideal, que vai começar a se desenrolar nesse mês de fevereiro de 2026. Você sabe, né? Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas de acordo com o cumprimento de certos fatos e de certas tarefas, de certas questões da nossa vida, o nosso propósito ele vai se realinhando. E você está nesse momento de realinhamento de propósito. A numerologia kármica, ela explica, inclusive, que a gente tem uma idade de liberação do karma. Você já tinha ouvido falar nisso? Essa idade ela é uma idade crucial, onde você muda completamente. É como se você ficasse mais livre para desenvolver aquilo que você deseja em prol da espiritualidade. Depois da minha idade de liberação do karma, que foi por volta dos 43 anos de idade, tem 10 anos isso, a minha vida se transformou completamente. Realmente, se eu olhar para trás, há 10 anos atrás, a Alane que eu era, para a Alane que eu sou hoje, é uma Alane completamente diferente. E a Alane que eu serei amanhã, mais ainda. Por quê? Porque a espiritualidade é como se ela fosse dando os blocos, a argamassa, né, para construir a sua vida, e depois ela vai fazendo o quê? Ela vai te dando os acabamentos. Quem já construiu uma casa ou quem já fez uma reforma na casa, né, na altura da vida da gente, da nossa cidade, é difícil que alguém que nunca tenha feito nem que tenha sido uma pequena reforma. Então sabe como é que é lidar, como é um verdadeiro desafio você escolher os acabamentos, né? Aquilo que embeleza a casa. Por quê? Porque é a parte mais cara, é a parte mais difícil. E ainda tem uma questão, você tem que harmonizar a casa. Você não pode sair de um ambiente, eu sou designer de moda, né? Então assim, sou modelista industrial, então a gente entende que os ambientes, eles têm que conversar entre si, assim como um look, ele precisa conversar entre si. Por exemplo, eu me arrumei para trabalhar, né? Já vou gravar o vídeo, depois vou trabalhar, já estou arrumada para sair. O que eu estou vestindo? Essa camisa verde que eu adoro, né? E uma calça jeans básica, né? Básica. Eu sempre gostei dessa combinação camisa e calça jeans e um sapato. Por quê? Porque é básico, as peças precisam se conversar entre si. Alane, você está dando uma aula de moda, uma aula de reforma de prédio? Não, eu estou falando para você, que você está, se você não completou, você está completando a sua reforma íntima. E esse alinhamento cósmico vai atrair uma pessoa para você. Por isso que tem aqui a carta do jardim no fundo do deck, tá? O retorno de uma pessoa vai atrair uma pessoa no teu destino de uma questão kármica, tá? De uma questão kármica, tá vendo aqui, ó? Existe aqui um retorno de uma pessoa da vida passada para você. Por isso que existe uma necessidade de você se alinhar com o universo, você fazer esse alinhamento cósmico e você fazer essa reforma íntima, para você chegar no sucesso do jeito que você quer. Sabe aquela sensação de estar andando em círculos? Sabe?
De vez em quando, de tempos em tempos, você reinicia a mesma coisa. De tempos em tempos, é como se você tivesse sido desneuralizado, que nem aquele filme MIB, Homens de Preto, né? E você esquecesse exatamente todas as coisas, para que você tivesse que iniciar do zero tudo. Que coisa chata, né? Que coisa mais... que fica te trazendo aquela sensação de inutilidade. Eu fico assim, meu Deus, eu tô passando por isso de novo. Eu tô passando por isso de novo. O universo testa a gente. O universo testa a gente. E passar repetidas vezes por uma situação, nem sempre a questão é que nós não aprendemos. Nem sempre a questão é essa. Muitas vezes é que a gente não está se permitindo abrir a porta e sair. Tá? Vou te usar outro exemplo para você poder entender. Quem é que nunca ficou perdido usando o GPS? Gente, isso pra mim é a coisa mais corriqueira do mundo, eu, Alane, tá? Por quê? Agora não, né? Porque eu uso um aplicativo legal, que a maioria das pessoas usam, que ele vem dizendo assim, ó, quantas ruas tem pra você virar à direita ou então pra você virar à esquerda. Porque eu era danada pra errar nisso, danada. Porque o que acontece? Ou eu prestava atenção no trânsito ou eu prestava atenção no aplicativo. Então... o que a espiritualidade está dizendo para você nesse momento, Virgem, no início da sua leitura? Eu nem botei carta ainda na mesa, se você não percebeu. Isso está no início da sua leitura, tá? A vida dá muitas voltas, muitas voltas. Quanto mais o destino, quanto mais o destino. E é bobo você pensar que você está se afastando do seu propósito. Muito pelo contrário, esse alinhamento cósmico, isso aqui, está colocando frente a frente você com um outro destino e um outro propósito que vai se desfolhar na sua frente, vai ser um leque de oportunidades que a espiritualidade está colocando para você. Então aqui, meu bem, não é uma questão de querer ou não querer. Aqui é uma questão de tentar viver o seu propósito de uma forma proposital. Proposital, tá? Então vamos ver aqui o que a espiritualidade vai trazer para você. Olha, carta do caminho, tá? Carta do caminho com a carta da âncora. Isso já está seguro no seu caminho. Isso já é certo no seu caminho, tá? Isso aqui já é aquilo que você realmente precisa. Dá licença, só um minutinho. Deixa eu tirar o som desse celular aqui, gente, que eu esqueci, tá? Bom, isso aqui já tá, desculpa. Isso aqui já tá certo no seu caminho. Tá vendo aqui? Isso aqui já tá certo. Isso aqui já é um propósito. Eu tô falando isso pra você a 12/12 do vídeo, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer uma comprovação de que você tem um potencial mediúnico desenvolvido e que você vai atrair uma pessoa da sua vida passada que vai retornar justamente pro seu caminho para te trazer segurança e dizer assim pra você, olha, o teu propósito é esse, não tem como você escapar, tá? E a carta do cavaleiro, ó. A carta do cavaleiro me fala de avanço rápido. Essa pessoa ela vai chegar quando você menos esperar. Você quer que essa pessoa realmente entre no seu caminho? Você quer se realinhar com esse novo propósito na sua vida? Essa é a primeira pergunta que você deve responder dentro de você. Você quer se realinhar com esse novo propósito na sua vida? Você quer viver coisas diferentes e sair desse negócio de estar entrando em rua errada para dar maior volta? Uma vez eu tive que andar 7 quilômetros para encontrar, para voltar o retorno certo. Então, desculpa, a gente perde tempo, a gente perde esforço, a gente perde a paciência, gasta combustível desnecessariamente, né? Então digita aqui nos comentários, nossa, eu desejo muito alcançar esse novo propósito. Eu desejo muito alcançar esse novo propósito. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa, porque a espiritualidade, ela é criadora. A espiritualidade é criadora. Você tem dentro de você a força da criação, a força da manifestação para te dar segurança rápida. Para te dar segurança rápida. Essa leitura é uma leitura canalizada. O que significa isso? Que eu recebo as informações da espiritualidade além da interpretação da carta.
Então, é por isso que eu faço uma oração no início da leitura. Porque mesmo sendo um vídeo gravado, a espiritualidade ela tem que participar, porque isso aqui também faz parte do meu propósito. Isso aqui também faz parte do meu realinhamento de vida, entendeu? Apesar de eu não trabalhar só aqui no YouTube. Eu tenho meu trabalho de design de moda, meu trabalho de modelista industrial, entendeu? Por quê? Porque eu preciso ter o quê? Experiências, eu preciso ter concretividade, né? Eu preciso concretizar e também eu preciso validar aquilo que eu falo para vocês, né? Semana passada eu não postei nenhum vídeo porque eu estava sobrecarregada de coisa para fazer. Por quê? Não, eu vou postar um vídeo meia boca? Não vou. Eu vou cumprir o meu propósito só para poder monetizar, né? Então eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. E eu tinha consultas particulares marcadas, então eu dei prioridade aos atendimentos das pessoas. Deixei vocês na mão, né? Me desculpem, né? Então tenha cuidado também, né? Essas pessoas que bombam aqui no YouTube, elas se colocam à disposição para fazer atendimentos particulares, né? Porque é no atendimento particular que tem um checkmate da espiritualidade. Entendeu? Conseguiu perceber a situação? Não permita que energias negativas influenciem sua mente. Porque aquilo que nós ouvimos passa pela nossa mente e mesmo que a gente não fique alimentando, ele deixa um rastro, né? É igual aquele lixo que fica no computador. Você deletou aquela coisa, mas sempre fica alguma coisinha ali criando aquela negatividade que a gente precisa reformar, tá? Olha, a carta dos peixes, tá? Muita expansão no seu caminho, inclusive isso vai trazer uma energia de multiplicar os pedaços. Você vai viver nesse mês de fevereiro, essa é uma leitura de previsão para o mês, de energias de previsão. Você vai viver o milagre da multiplicação. Olha, carta do gato com a carta dos peixes, né? É bem interessante isso aqui, porque o gato não se alimenta de peixes, não é isso? A gente de vez em quando era criança, não via aquele desenho do Frajola, o Frajola mexendo lá naquele aquário, né? E o Piu-Piu aprontando todas com ele, né? Então, aqui me fala de quê? Me fala de quê? Me fala de você superando uma dificuldade com a ajuda dos seus guias e você tendo uma expansão financeira e profissional. A carta da carpa, a carta dos peixes, é uma carta que me fala de evolução. A sua espiritualidade, os seus guias estão interessados em trazer para você a segurança financeira no mês de fevereiro que você deseja. Então, cuidado com os gastos adicionais. E como aqui, nossa, caiu até na minha mão, caiu a carta do jardim, cuidado com feriados como o carnaval, com pessoas que podem achar que você tem muito mais do que elas e por isso elas podem explorar você. Cuidado com convites. Ah, vem passar aqui um final de semana na minha casa, chegar lá, a pessoa dizer assim para você, eu já estou dando a casa. Cada um que se vire com trazer as coisas. Isso é um pensamento egoísta, um pensamento de quem não sabe ser anfitrião, né? Mas as pessoas, elas fazem esse tipo de coisa, tá? Fazem porque é muito comum fazer, tá? E eu também já passei por isso, tá? E a carta da cegonha me falando de mudanças sendo atraídas para você. A carta da cegonha é uma carta que me fala inclusive de gravidez, se ela estiver associada com a carta da criança e a carta da lua. Ela sozinha, ela me fala de mudanças territoriais e de surpresas agradáveis que mudarão a sua vida em locais específicos. Então, eu vejo, sabe aquela... A cigana me traz cada exemplo. Lembra de um jogo pequenininho que a gente tinha, assim, quando era criança, que tinha um monte de letras e tinha um buraquinho que era para você movimentar e formar as letras? Então, a cigana está dizendo que a espiritualidade, ela está movimentando os blocos da sua vida em fevereiro de 2026. Para você alinhar-se e realmente essa pessoa vir no seu caminho, essa pessoa do passado vir do seu caminho, ó. Encontros vindo para você e fazendo com que você supere certas dificuldades, tá? A carta do cavaleiro com a carta da cegonha me fala do quê? Me fala de um movimento rápido, tá? A cegonha, ela é um animal pesado, ela não consegue
é uma ave pesada, ela não consegue voar a longas distâncias, né? Se manter em voo durante muito tempo, mas ela é uma ave que consegue segurar peso. Ela consegue segurar peso, é uma ave amigável. E junto com a carta do cavaleiro, tá? Ó, uma alma amigável vindo rápido na sua direção. Você tá vendo aqui? Uma alma amigável vindo na sua direção. Por quê? Porque os pássaros são símbolo de quê? Símbolo de movimento, símbolo de mudar de lugar, né? Símbolo de conexão também com a espiritualidade. Você nunca ouviu aquele ditado: olha, o passarinho me contou. Comunicação espiritual. Aqui é Exu trazendo para você aquilo que você precisa. Você sabe, né, que quando você encarnou, você passou por um portal quando você nasceu, e nesse portal você era apenas um corpo sem cabeça. E quem é o dono do portal? Quem é o dono dos portais? Exu. Exu é o dono dos portais, né? Na filosofia de Ifá, que eu sou iniciada, Exu, ele é o dono dos portais. Eu sei a minha pulseira, que a minha pulseira arrebentou, tem que trocar. Aí o que que acontece? Você chegou ali, Exu estava no portal com a sua cabeça. Aí ele perguntou assim: Virgem, você vai reencarnar? Você voou? E o que que você vai fazer lá? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, né? Você confirmou a Exu o que você ia ou não fazer aqui. Você confirmou. Você disse que você tinha um propósito, você disse que você ia reencarnar com um ideal. E foi aí que ele te entregou a cabeça e você reencarnou. Tá? Então, preste bem atenção, porque a sua intuição, Virgem, ela não pode ser desconsiderada. A sua intuição. Você veio para um certo momento da sua vida, que é agora. Você veio para um certo momento da sua vida, que é agora. Você ter esse encontro divino com essa pessoa de outra reencarnação, para você alinhar o seu propósito, o seu ideal, a sua diretriz, de acordo com aquilo que você combinou com o Exu, que você combinou com a espiritualidade, no meio da forma que você achar mais confortável para você seguir adiante naquilo que você quer. Então existe muito propósito no seu caminho para que você possa chegar àquilo que você realmente deseja, da forma que você realmente consegue. E aí sim você vai remover os obstáculos, aquilo que realmente te traz a estagnação, e você vai reverter as situações. Olha que interessante, você vai reverter as situações. Aquilo que para você, era uma dificuldade, aquilo que para você era algo que te impedia, difícil de manejar, né? Trazendo sempre tempos difíceis, preocupantes, você sendo molestado mentalmente, às vezes até por pensamentos ruins, espíritos ruins. Ninguém está realmente acima dessas perturbações. A cigana está falando assim, ó, que ninguém está acima de sofrer esse tipo de coisa. É que a gente que é espiritualizado, a gente que sabe se proteger, a gente rapidamente percebe os ataques e corta para chegar aonde a gente precisa chegar. Entendeu? E ir adiante daquilo que a gente precisa ir. E outra coisa, se valha das ferramentas que a espiritualidade coloca à sua disposição. Todas, não descartem nenhuma. Porque um cirurgião, ele tem lá um instrumentista para dar na mão dele todas as ferramentas que ele precisa, né? Todos os instrumentos para ele realizar uma excelente cirurgia. Então, faça as coisas do jeito que precisam ser feitas, para que você possa ter uma cicatrização dessas feridas negativas que acabam fazendo com que você sofra
mais do que você deveria sofrer. E diante desse quadro aqui, dessa pessoa que está se aproximando de uma outra reencarnação, vamos ver qual é o papel, a definição dessa pessoa, porque isso aqui tem que ter um propósito. A gente está falando de propósito, de alinhamento cósmico na sua vida. É uma leitura completamente espiritual, né? Só vai ficar nessa leitura, só ficou até aqui nessa leitura realmente quem quer aprender a respeito de si, né? E você está de parabéns por conta disso. Se você está aqui nessa leitura até agora, digita aqui, pô, assistindo até o final. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Qual é a definição dessa pessoa, o propósito dessa pessoa na vida de Virgem? Olha, carta da cigana. Carta da cigana, excelente. Carta da vela acesa. Trazer principalmente iluminação espiritual e fazer você recordar e transmutar energias negativas e acordar um sexto sentido seu, um lado seu que está adormecido, tá? É como se falasse assim, você batesse o olho na pessoa e você falasse, pensasse assim, nossa, eu já vi essa pessoa. Essa pessoa não me é estranha. Não me é estranha. Gente, o que é isso? E essa pessoa se aproximasse de você, que pode ser uma mulher, né? Que pode ser uma mulher, tá? E essa pessoa vai se aproximar de você e você vai sentir uma energia, uma conexão. Você vai se arrepiar. Você vai se arrepiar. É por quê? Porque isso aqui vai ser como se... Olha, presta bem atenção nisso que a cigana vai dizer, hein? É como se uma tomada se encaixasse. Uma tomada se encaixasse. Então você vai acessar um novo fluxo de energia para seguir adiante naquilo que você realmente quer no seu propósito. Entendeu? Aquilo que você realmente deseja. Aquilo que você realmente quer. O que você deseja, Virgem? Ter uma família? Ter alguém do seu lado? O que você quer? Ter um namorado, um marido que se posicione diante de você? O que você quer? Tá? Digita aqui nos comentários o que você quer, não tenha vergonha. Você falou para Exu. Exu já sabe, mas você precisa assumir isso dentro de você. Eu sei que você já pode estar até chorando aí, né? Porque você tinha essas sensações dentro de você, mas você não sabia renomear, você não sabia colocar no papel. E a espiritualidade está fazendo esse favor, né? Que a espiritualidade não faz favor, na realidade, né? A espiritualidade dá direcionamento. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Carta do templo. Carta do templo, tá? Eu sou um templo vivo, divino, abençoado, que sob os meus portais, passaram gerações e gerações. E nisso eu obtive conhecimento de verdades ocultas que me levarão a transmutar energias e chegar exatamente na conexão com o meu propósito. Anota isso aí. Anota isso aí. Faz um favor para você, anota isso aí e repita isso durante todo o mês de fevereiro. Alane, assisti essa leitura no final de fevereiro, tá ok, tá valendo. Assistiu depois, tá valendo, porque era um momento em que você precisava. E repita isso durante 30 dias. O violino, né? O violino. Você não escuta, você não imagina o som como uma banda de rock. Você não, né? A gente imagina o céu, o quê? Com uma música, né, clássica, né? Aquela coisa conservadora, de elevar a alma, não é assim? Então, a espiritualidade está trazendo conexões divinas para você, para elevar a sua alma. E essas conexões farão diferença para você à medida que a espiritualidade realmente te trouxer aquilo que é necessário para a sua vida, tá? Entenda bem o que o GPS está passando para você nesse momento de vida e de posições que você realmente precisa viver.
Agora, vamos ver o que é esse encontro, essa espiritualidade vai promover a você, né? Eu vejo você... Nossa, olha que carta bonita, olha que combinação bonita. O tempo com o violino, tá? Eu vejo você entrando em lugares recônditos da espiritualidade. Você tem essa capacidade de entrar em lugares recônditos da espiritualidade, atraído justamente pela afinação espiritual que você tem. É muito bonito isso aqui. É muito bonito isso aqui. Muito bonito mesmo. É bonito a gente fazer uma leitura que a gente percebe que a pessoa que está ouvindo aí do outro lado é uma pessoa que estava em busca de respostas e ela está conseguindo encontrar essas respostas. E ela está conseguindo ter essa ampla vivência para chegar aonde ela precisa, tá? Muito obrigado por você me permitir fazer essa leitura para você, né? Muito obrigado espiritualidade por isso. Cigana Esmeralda, vida financeira. Como é que a espiritualidade vai trabalhar na vida financeira de Virgem em fevereiro de 2026? Todo dia de manhã, não permita que as pessoas ou ninguém tire você do seu prumo. Deixe para resolver os problemas ou se qualquer situação, pelo menos... depois que você fizer a sua oração, depois que você tem que ter um momento de concentração, de conexão todo dia, todo dia. É como se você precisasse ouvir uma música todo dia, tá? Ó, a carta do eremita, recue e recarregue-se. Vida financeira, tá? Tá vendo como é que não é para você torrar dinheiro em fevereiro de 2026? É para você usar os seus recursos, para você ter algum tipo de conexão com a sua espiritualidade, ou você resolver alguma coisa com a sua espiritualidade, aproveitar o feriado para isso, né? Olha, a carta da vidente, veja além da sua situação atual, né? Não se concentre naquilo que você está, nos prejuízos financeiros que você está tendo. Tenha perspicácia. A espiritualidade está falando que você tem condições de atrair aquilo que você quer. É a carta do inverno, ó. Cuide das suas necessidades, tá? Cuide das suas necessidades. O que isso aqui me fala? Você precisa juntar dinheiro. Não sei para quê, mas ela está falando que você precisa juntar dinheiro. Você precisa economizar os seus recursos. Talvez você tenha que fazer algum tipo de curso espiritual, algum tipo de imersão espiritual, que vai ser bom você ter realmente alguma reserva financeira, tá? E pessoas espiritualizadas também amam. Pessoas espiritualizadas também querem ser amadas. Então vamos ver aqui como é que vai ficar a sua vida amorosa em fevereiro de 2026. Como fica a vida amorosa de Virgem em fevereiro de 2026. Guardião da proteção, baixe a sua guarda. Talvez você esteja se protegendo muito ou indo em busca de questões muito físicas na sua vida amorosa, né? Ó, mestre Shaolin, seja gracioso em seus movimentos e ações. É um momento de você olhar na direção daquilo que você pode. Ele está na posição do louva-a-Deus, né? Estude a posição do louva-a-Deus. Eu não vou falar para você. Dê um Google aí e estude a posição do louva-a-Deus. Veja o que a posição do louva-a-Deus passa para você. E aqui fala, seja gracioso em seus movimentos e ações. Pense antes de falar. Não seja reativo. Seja responsivo, né? Seja assertivo. Mesmo que você saiba que você tem uma superioridade muito grande, que você de fato tem, né? Ao lidar conosco, pobres mortais, seja gracioso, né? Se coloque assim em algumas posições. Entenda o que a espiritualidade vai fazer para você. Carta do verão, ó. Inverno e verão. O inverno no dinheiro, quer dizer, guardar, e o verão, aprenda o júbilo e a luz na vida amorosa. O que isso quer dizer? Não está mais na hora de você construir, está na hora de você usufruir aquilo que você já construiu até hoje. Interessante, né? Então você precisa guardar dinheiro para você usufruir o verão. Entendeu? E a carta do grande mestre, aprenda com as experiências espirituais, tá? Aqui você precisa transcender a sua alma, né? Você precisa olhar em volta e ver muito mais do que a matéria, muito mais do que
aquilo que é colocado na sua frente está te mostrando, porque a carta do vidente, que é a carta do grande mestre, ó, se espelhando, né? Então é um mês de ir em busca de questões espirituais, desenvolver a sua vidência, desenvolver a sua clarividência, ter fé na sua iluminação e na sua verdade, tá? E vamos ver qual é o mestre de luz que nesse momento está te guiando para te ajudar nessa grande empreitada, porque você tem muito trabalho. Isso vai te dar bastante trabalho, tá? Quem é o mestre de luz? Qual é o mestre de luz que está ajudando Virgem nessa grande empreitada da vida dele? Vamos ver aqui. Carta do manto da paz. Mestre Jesus, a paz, o grande mestre. Olha, tá vendo aqui? Uau, renascimento, a Fênix, Elohim Claire. Olha aqui, ó, tá? Não sabe se conectar com o renascimento, não sabe se conectar com o Elohim Claire, não sabe se conectar com a Fênix branca. É só você lembrar da sensação de se recuperar de uma grande perda, do renascimento, né? Vou citar um exemplo que você vai se identificar. Digamos que você tenha sido demitido de uma empresa, demitido de uma forma injusta e humilhante, né? Quem nunca, né? E aí, depois de um período assim, você se sentindo vazio, até se perguntando, né, se você realmente vai arrumar um outro emprego, você consegue arrumar esse emprego e você sente que as suas habilidades profissionais e como pessoa são muito admiradas nesse novo ambiente de trabalho. O renascimento. O renascimento, tá? Então prepare-se por uma explosão de renascimento nesse alinhamento cósmico que começará a ocorrer em fevereiro. Em fevereiro. Você realmente vai atrair uma pessoa que vai ajudar você, uma pessoa das suas vidas passadas que vão ajudar você a entender exatamente o que essa sua alma sofrida, cansada, mas bendita merece e irá construir nesse mês de fevereiro de 2026. Não se esqueça do portal, né, que é o eclipse no dia 17 de fevereiro. E não esqueça, para todas as coisas tenho força naquele que me confere poder. Digita isso aqui nos comentários. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Porque diariamente Deus tem sustentado você e feito com que você realmente alcance uma expressão espiritual e uma evolução espiritual fabulosa que levará você a ter novas conquistas. Lembre-se disso, tá? Um retorno de uma vida passada, porque o alinhamento cósmico põe essa pessoa no seu destino. Virgem, já se inscreveu, já ativou o sino e deixou um comentário e o seu joinha nessa leitura? É importante que você fizesse isso para outros virginianos realmente poderem assistir. Se você conhece algum virginiano que está sofrido, deprimido, né? Compartilhe essa mensagem com ele. Vai ser a gota, né? O bálsamo de esperança nele, para a vida dele. O azeite que vai amolecer e curar as suas feridas, tá? Muito obrigada por tudo. Temos um encontro marcado. Quando? Isso, sábado às 18h30. E eu espero você semana que vem. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opitchá.